Oi, gente, sejam muito bem-vindos a mais uma live literária. Tudo bem? Estamos aí em plena quinta-feira, 2h30 da tarde, para bater papo literário. Para quem vem acompanhando, essa semana recebemos muitos autores, muitas autoras, e esse ritmo vai continuar até sexta-feira. Depois a gente dá uma paradinha e só volta na segunda, tá? Lembrando que todas as entrevistas podem ser assistidas pelo canal do YouTube, Spotify, Anchor e Amazon Music, do livro Não Me Livro. Então já corre lá, já se inscreve, dá o estrelinha no Spotify para que vocês possam aí acompanhar todo o material que é gerado diariamente, tá? Muito bem, a gente agora vai trocar uma ideia, vai conversar, vai conhecer um pouco mais sobre não só o trabalho literário que essa autora nacional vem fazendo, mas também toda a bagagem acadêmica. A Silvia Pereira, escritora nacional, que tem vários livros publicados, é formada em pedagogia, é escritora, poeta, professora de português. Sabe aquele combo que a gente adora? É basicamente isso. E aí ela super topou bater papo com a gente e, claro, né? Vamos conhecer um pouco mais sobre o trabalho da Silvia. Pessoal que está entrando, sejam muito bem-vindos e bem-vindas. Silvia, querida. Olá. Olá. Não está me vendo? A sua câmera está virada para o outro lado. Aí no meio da tua tela tem o microfone, a câmera e duas setinhas. Isso, clica nas duas setinhas que a câmera vai vir. Aí, muito bem. Tudo bem, querida? Seja muito bem-vinda. Tudo bem, Monique. Finalmente, foi muito difícil de chegar até aqui, hein? Você é muito cogitada e eu muito ocupada, mas finalmente estamos aqui. Sejam todos bem-vindos, quem está entrando aí, é com muita paz, né? Do coração, que podemos falar de poesia, de escrita e de coisa boa. Muito obrigada pela oportunidade, viu, Monique? Eu é que agradeço a disponibilidade e o tempo. Você é de qual lugar do Brasil? Eu sou de interior de São Paulo, Botucatu. Fico a 90 quilômetros de Bauru. Isso, Botucatu fica a 90 quilômetros de Bauru. Que coisa maravilhosa. Eu só escuto falar, não conheço, não. Você conhece o Rio? Não conheço, não, o Rio ainda não. Botucatu é uma cidade serrana, né, que fica numa cuesta, então, qualidade de vida em todos os sentidos, aqui temos. Fica na cuesta, como eu disse, então é arborizada à sua volta, tem muita história, tem muito turismo, estamos aí entre as melhores, né? Recebemos a premiação do melhor município para se viver, tanto em qualidade de vida pelo ambiente, né? Pelo clima, como também pelas escolas e pela cultura, pelos cuidados que a cidade tem. E temos uma Unesp, nós temos uma Unesp muito conhecida também em São Paulo, que é a Unesp de veterinária, medicina, agronomia, biologia, inúmeros cursos. Maravilha! Qualidade de vida, né, gente? É outra coisa. Eu acho que é tudo que uma pessoa procura. É qualidade de vida. Eu moro no furdunço do Rio de Janeiro, então é muito barulho, muita sirene, muita gente estressada, mesmo com todas as praias, que a gente de vez em quando dá um pulo lá, mas o Rio é um caos. Eu falo que eu vou embora para o interior de Minas, exatamente por causa da qualidade de vida que as cidades interioranas proporcionam aí. E São Paulo, eu tenho vontade de conhecer as praias, que dizem que são praias lindíssimas do litoral de São Paulo. Eu ainda quero conhecer, tá no plano, tá no roteiro. Agora,
Silvia, me diz uma coisa. Eu estou aqui com o teu material, eu estou impressionada Muito com obrigada. essa sua bagagem, não só literária, mas também acadêmica. Você é professora de português há 28 anos. Sim, Você hoje ainda dá aula? ainda dou aula. Hoje, no Serviço Público Municipal, eu dou aula, mas já me aposentei pelo Estado, né? Tem 28 anos de... Aliás, 28 não chegou a 25 mais ou menos, no Estado, né? Mas sempre escola particular, Sistema S, que é profissionalizante, lecionei em escolas de faculdade, né? Numa faculdade aqui vizinha, Avaré. Enfim, né, as letras sempre me puxaram, me chamaram a atenção, e eu sou professora de português, primeira formação, como primeira formação, professora de português. E aí abrange diversas idades, quer dizer, você teve contato ao longo dessa sua trajetória com adolescentes, com jovens, com pré-adolescentes também. Como é que você vê essa garotada? Desde que você começou até a atual, onde a tecnologia está inserida quase que diariamente, voltada aí para a literatura, ô Silvia? Olha, Monique, eu costumo dizer que nada acontece em vão, né? Eu acredito na lei, na lei do retorno, na lei daquilo que gera algo de melhor para a humanidade, e eu acho que não vivemos sem educação. Eu, por muito tempo eu quis abraçar o mundo, quis salvar, né, a educação brasileira, né, especialmente de São Paulo. Mas eu tenho feito, e eu acho que a formiguinha, né, ela trabalha sozinha, mas uma formiguinha, né, com todo a sua colônia, faz o formigueiro inteiro. Então, eu nunca desisti, né, da criança, do adolescente. O adolescente, ele está em formação, nós somos geradores de educação para que esse mundo melhore, então nós não podemos apenas reclamar. Infelizmente, né, o que a gente vê do governo público, estadual, seja ele de que estado for, que o Brasil vem vindo com transições. Mas eu vejo melhora, sou uma pessoa muito positiva e sempre estou acreditando, né, tanto no ser humano. Costumo dizer que os pais precisam ter educação para educar, porque nós sofremos a falha, às vezes, da família. Então, não adianta achar que o jovem, a criança, é culpada por tudo. Eles são um reflexo de uma geração que... Não é, Monique? Nós temos um concorrente muito grande, que é o celular, que é essa mídia e essa coisa fácil, né? Então, para eles é tudo muito fácil, bem fácil, é só imagem, e às vezes eles se distorcem, né, naquilo que é importante para eles. Mas nem tudo está perdido, né? Eu hoje leciono para o 9º ano, 13, 14 anos, estão em transição, aquela coisa da transição da idade, os hormônios, né? A parte sexual se modificando. E aí é difícil. Eu estava hoje conversando com a coordenadora, o quanto está difícil para eles perceberem a importância da educação. Mas a gente não pode desistir. E eu procuro, aliada ao que eu faço, que é escrever, trazer uma aula mais diversificada, né, mais lúdica. Tenho fama de vozinha porque eu tento fazer algo lúdico e algo... Porque senão, se a gente for, olha, Monique, vamos falar o que é verdade, né? Nós somos você é jovem, mas de uma geração que a gente decorava conceitos. Então, decorar a oração subordinada, adverbial, aquele nome comprido, era horrível. Então, eu tento trazer a escrita para eles, que eu acho que é o importante, e que eles vão usar, né, para a vida, a interpretação, leitura e escrita. Exatamente, a usar de maneira dinâmica e lúdica a educação, né? Principalmente quando a gente fala de português e literatura, né? Sim. A internet a gente vê na prática como os adolescentes, as crianças
ficam abreviando palavra, modificando palavra. Na hora de fazer uma redação, por exemplo, se confunde porque não teve contato ou não sabe qual é a origem de determinada palavra. Então, eu acho que é um conjunto de coisas aí que envolvem a educação atual e essa informação rápida que eles têm acesso diariamente. E é todo um processo, né, gente? Não são os professores somente de português, de geografia, história, porque eu recebo muitos escritores que são professores de história também, e eles falam dessa importância de fazer com que adolescentes conheçam a história do Brasil, a história mundial, mesmo usando tecnologia, como TikTok, rede social, internet. Então, engloba aí um monte de coisa. E a literatura, obviamente, está ligada aqui quase que diretamente nesse quesito. Você também, além de ser professora de português, é formada em pedagogia. Você atua como pedagoga também? Eu atuei na direção, na gestão pública, né, por algum tempo. No momento eu só leciono, mas eu sou formada em pedagogia pela Unesp, Univesp, de Bauru. E uma coisa está ligada à outra, né? O pedagogo, ele faz a preparação ou para os pequenos, ou ele trabalha na gestão. E foi o meu caso. Muito bem. Já deixa aqui a dica, gente, da nossa autora, que a nossa autora também é revisora, tá? Então, Silvia, você atua como revisora hoje? Revisa livro de autores nacionais, se a gente mandar para você? Reviso, com certeza. Fica a indicação de revisora, gente. Textos dissertativos para mestrado, doutorado, né? Artigos que às vezes precisam. E é muito interessante, Monique, que tudo que vem até mim, em geral, é aquele português básico que as pessoas têm mais dificuldade. Então, vem às vezes até textos acadêmicos formatados, bem escritos, mas que têm dificuldade no português. Os próprios orientadores, às vezes, passam trabalhos para mim que eles têm dificuldade no português básico, nas vírgulas, pontuações, às vezes numa concordância, não é? No uso de termos, né, que não técnicos, Você acha, que técnicos não Silvia, que isso está ligado à falta de leitura ou não tem nada a ver? Eu acho que está ligado a um processo, né, a um sistema que vem vindo falho já lá de trás, não é? Nós temos jovens aí sendo formados que vêm dessa dificuldade nas escolas. Eu tive a oportunidade de estar fora do Brasil e a gente percebe que na Europa, por exemplo, eles dão importância para mais de uma língua e a primeira língua, a língua mãe deles, a língua pátria, eles em geral, pelo menos os jovens, né, aqueles que estudam, sabem bem a sua língua, porque é até um nacionalismo, eles acham importante que você primeiro saiba corretamente a sua língua. Isso não quer dizer que não se fala errado, né, que não se, na linguagem oral, né, mas eles têm uma base para o formal, para aquela escola, para a língua mãe, né, pátria deles. O Brasil, infelizmente, ele vem vindo, como eu disse, né, de muito tempo, com dificuldades. E aí eu acho que chega até o ensino superior. Oi? Até porque, né, o português não é uma das línguas do idioma, um dos vocabulários mais fáceis que tem. Você está falando de uma pessoa que desde que foi alfabetizada ama a língua, e eu não acho difícil. O que eu acho, Monique, é que tudo que se aprende, né, internaliza, você não esquece mais. Então, se nós tivermos uma base, eu sou como pedagoga, lá atrás, né, no Fundo 1, ele vai seguir aprendendo sempre, porque ele já aprendeu, ele internalizou as regras de acentuação, ele vai saber as novas. Em 2009, quando foi assinada a lei, né, das novas regras ortográficas não, de acentuação, etc., muito se falou, nossa, de novo, vai trocar, vai arrumar. Eu não sei nem a básica, nem a primeira. Olha só que problema. Se não aprendeu, vai achar difícil mesmo a melhoria, porque foi instituído, né? Foi assinada
Isso é lei, né? É lei em todos os países de língua portuguesa, houve a nova ortografia aí. Então, isso vem acontecendo na história, né? Da linguagem. Não adianta querer dizer que não vai mudar. Muda, presume-se para melhor, algumas coisas nós linguistas discordamos, né? Uma coisa é o hífen, eu discordo muito pessoalmente do hífen, houve mudança que poderia ter evitado, enfim. Mas quando tem o porquê, né? Porque eles são linguistas, são estudiosos da língua, lembrando que a língua é uma ciência, porque as pessoas esquecem que tem regra, é assinado, né? Isso politicamente tem que ser assinado quando há uma mudança. Então, como toda ciência, eu apreendo, internalizo, não esqueço. O problema é que nós não internalizamos o básico lá atrás, então vai seguindo, aí não, né? E a leitura ajuda a gente a melhorar, né, a escrita, porque quanto mais você lê, mais você visualiza, né, aumenta o seu vocabulário lendo, não é? Mas eu tenho que ver a importância da minha língua. Né? O Sérgio está falando aqui, vírgula, meu caso. Não, ele está sendo humilde, conheço o Sérgio, ele sabe bem. A vírgula nós sabemos que ela não é só para respirar, né? Tem gente que acha que é para isso. É uma regra, tudo tem regra, como eu falei. É uma ciência. A nossa autora também é ghostwriter. O que é isso, Silvia? Isso é um segredo que a gente tem que manter de quem escreve o texto. Por exemplo, políticos chegam até mim e pedem, eu preciso de um texto discursivo, assim, assim, assim. Né? Eles dão a meta, dão aquele objetivo, o que eles querem falar. Eu escrevo e eles põem o nome deles. Você é o chat GPT humano. Mal pago. Não, entre aspas, né? É bem pago, sim, mas não quanto recebe isso. Chat GPT humano, gente. Olha que loucura. Se você não sabe, existem escritores, né? Não os renomados, tal, mas alguns escritores que estão iniciando, influencers, né? Que eles querem escrever bem para ser seguidos, tal, e o ghostwriter é aquele escritor que ele faz em nome, assina um papel, né? Eu assino um papel, ele assina também, né? Oficializando que eu não vou falar para ninguém que o texto é meu, o texto é dele, da pessoa. O ghostwriter é o nome bonito para chat GPT, tá? Humano aí, a gente tem que fazer... Chat GPT humano. Isso já tem há muito tempo. É que os anos 70 estão voltando. Hoje tudo é em inglês de novo, né? Para que falar ghostwriter? Né? Escritor fantasma. Né? Ao pé da letra, escritor fantasma. Mas daí as pessoas não sabem que sou eu que escrevo, né? Porque eu tenho que ter uma ética de que eu escrevo e a pessoa coloca em prática. Não é revisão, é escrever do começo ao fim o texto para a pessoa e ela intitula como sendo dela, certo? Quando é livro, ela vai responder mais para frente se ela não é escritora de verdade, mas ela pagou por isso, certo? Também. Tem. Corre esse risco, realmente. Bom, uma pessoa, né? Eu não sei até onde vai ou não, mas eu contratar a Silvia para escrever um livro para mim e eu levar os créditos desse livro e nunca expor o nome dessa... Eu não sei, eu acho bem complicado isso. Eu já ouvi histórias de escritores, famosos inclusive, que usaram esse recurso, que na verdade foram histórias produzidas por um ghostwriter, e eles que levaram a fama, o crédito, enfim. É muito doido isso, gente. Eu nunca tive problema. Nunca tive problema com isso. Eu assino, a pessoa assina, e eu jamais vou cobrar que o texto é meu, porque foi o combinado, né? Eu recebi por isso. E exato. A pessoa tem que ter ética, né? Exatamente. Atualmente, a nossa autora cursa pós em neuropsicologia. Falta muito para você terminar, Silvia? Terminei essa
semana entreguei meu TCC. Esse, Parabéns! obrigada. Esse foi EAD. A Silvia sonhou muito em ser psicóloga na adolescência. E eu comecei a fazer psicologia e, inclusive, estava aqui, não sei se ela saiu, a Márcia Gagliardi, minha colega, minha amiga, minha mentora, porque na época eu dava aula na realidade, Márcia Gagliardi está aqui, ó. E ela me incentivou, faça, Silvia, faça. Eu fiz 1 ano e meio de psicologia em época agora de presencial, em época de pandemia. Infelizmente, pela pandemia, eu estava com os pais idosos, uma série de problemas pessoais, eu não consegui terminar. Aí eu resolvi fazer essa pós e vou voltar ainda a fazer o curso presencial, porque é sonho e a gente, como diz Cora Coralina, nossa poetisa goiana, que já se foi, né, já está em outro plano, mas ela dizia que a gente só morre quando a mente para de pensar. Então, enquanto eu pensar, enquanto eu tiver saúde mental, né, e física para poder estudar, eu não paro. Eu gosto muito de acrescentar e de ter conhecimentos. E aí eu fiz essa pós e gostei muito demais, porque ela dá respostas, inclusive, para os papais que estão com Alzheimer, o pai, a mãe com Parkinson. Então, a parte de anatomia, a gente sabe muito bem onde ficam os problemas, o porquê acontece certas coisas com o idoso, e eu me apaixono cada vez mais. Aí eu fiz essa pós, mas ainda pretendo fazer o curso primeiro, que é o de psicologia. Ai, que coisa boa, gente. Olha que agregador você conversar, ter uma pessoa como a Silvia para trocar ideia, o quanto que ela pode acrescentar. Isso é muito importante. Estudem, gente. Estudem, leiam o quanto vocês puderem conseguirem. Agora, a nossa autora também é membro de academia de letra, Academia Botucatuense de Letras, que é da cidade dela. Ela é membro colaborador na Academia Jauense de Letras. É aí também? Jauense? Isso, fica a Jaú, né? Jauense é quem nasce em Jaú, o adjetivo pátrio é jauense. Eu sou colaboradora de lá, fica 70 quilômetros daqui, pertinho, né? Então, houve, assim, o FOLIA, que nós chamamos, que é o Fórum de Literatura e Artes, uma reunião de acadêmicos da região para se unir e tentar levar, né, a cultura, mostrar que nós temos no interior acadêmicos atuantes, né, levar a cultura, tanto para a região, nós temos, né, nesse FOLIA, nessa reunião de acadêmicos, Botucatu, Jaú, Lençóis, se eu esquecer de alguma, me desculpem, porque são várias, né? E isso, além da cultura ser acrescentada, nós conseguimos. São Carlos faltou, né? Araraquara, a Sônia, então um abraço aí, eu acho que ela está aqui online também. Um abraço a todos os acadêmicos vizinhos e do Folia. E daí nós fazemos reuniões semanais ou quinzenais, quando não é possível, para eventos culturais juntos, ou levamos para São Paulo, ou trazemos, né, também da Academia Paulista, alguns conseguem trazer da Academia Paulista para os seus eventos, enfim. Cada academia tem a sua presidência, né, a sua diretoria, e eu represento apenas, sou membro efetivo da minha academia, mas eu represento a minha academia nessas reuniões. E aí tem acrescentado muito, tem sido muito bacana. É um movimento realmente muito importante. Agora, a nossa autora hoje, eu vi aqui o material dela, gente. E Silvia, você hoje tem quantos livros publicados? São 4, 5? Quantos livros você tem hoje? Autoral, né, só meu, eu tenho 4, eu estou até com eles aqui. A Silvia sempre teve o que escrever e foi guardando, Monique. Sabe aquela aluna que na minha época não tinha, ontem mesmo,
não tinha internet, né? A gente ficava só escrevendo no caderninho, e o caderninho sempre tinha poesias, coisas bonitas que eu achava ou lia, ou escrevia, autoral, e eu ia guardando. E eu fui guardando, primeiro naqueles disquetes, né? Quando os primeiros Windows, né? Acho que o primeiro Windows que eu tive foi em 98 e tinha disquete, né? Às vezes eu me esqueço e uso esse termo disquete, que o jovem nem sabe o que é disquete. Eu Então, depois peguei do disquete. disquete. Então, Eu peguei. o disquete eu perdi, olha, que eu me lembro, eu perdi só uma crônica, mas eu não perdi muita coisa, porque ele queimava, às vezes quebrava, enfim. E aí eu fui guardando. Um belo dia eu escrevia no Recanto das Letras, né? Aquele site que é para escritor novato, né? Quem ainda não tem nome, e um editor que estava lá gostou, viu do que eu escrevia, né? E falou: você quer escrever, né, um livro? Eu estou fazendo uma coletânea, a gente faz a coletânea Você e Outros. Eram 14 poesias minhas, né? Escolhi algumas melhores, que já tinha escrito no Recanto, e fiz assim um merchan aqui na minha cidade. Silvia, né, escreve o primeiro livro. E aí chamei secretários, fizemos um coquetel, foi muito bacana. Isso era 2017 já, né? Não faz muitos anos que eu escrevo, mas aí eu acreditei. Depois desse primeiro, eu acreditei e fui escrevendo. Aí veio Conversas com Travesseiro, né? Eu vou mostrar alguns deles aqui, rapidinho. É o primeiro, a Pois é. Conversa com Travesseiro. Ô Silvia, Conversas com Travesseiro. Essa capa tá lindíssima. Eu tenho que te parabenizar, porque rosas são lindas em qualquer... Olha, um travesseirinho. Esse livro. Esse Conversas com Travesseiro são poemas que você inseriu nele? Sim. Tem poemas e tem contos e crônicas. O título veio, assim, foi a opinião de um amigo lá da Recanto, que conversa, eu faço a terapia né, do travesseiro, fico pensando sempre nos problemas à noite, enfim, e ele me ajudou a pôr Conversas com o Travesseiro. Conversas com o Travesseiro, o nome já diz, é a terapia da mulher que passou por uma história muito difícil até conseguir chegar a tudo isso. Eu costumo ter os pés no chão, né? Eu sou uma mulher que batalhou muito, mas eu acho que a gente tem sempre a aprender, como eu disse, então tem que ter humildade. E aí eu acreditei em mim e coloquei Conversas com o Travesseiro, que são poesias mais da mulher mesmo, né? Da terapia. Então, não dava certo alguma coisa, falo sobre o homem, sobre as relações, contos, crônicas e também tem poesias. Esse é o Lê primeiro... uma poesia pra gente desse livro, Silvia, pra gente conhecer Com essa escrita. Vamos lá, uma que eu gosto muito. Posso ler? Atriz, chama-me de tua e serei tua puta, aquela da qual lambuzas-te de amor. Chama-me Manuela e serei tua atriz, aquela que finge e terás o amor perfeito, feito garanhão, que me prendeste na cancela. Chama-me Leila Diniz e serás puritana, serás meretriz? Não. Quem sabe enganar o mais esperto dos homens? Não acho. Chama-me Gabriela, e de cravo e canela sentirás no espaço o cheiro do amor que fizeras. Chama-me Salomé, e eternamente me amarás como beija Anita, Garibaldi, Lampião, Maria Bonita, e serás o homem mais feliz do mundo. Abri aleatoriamente e saiu com umas palavrinhas, por isso é adulto, né? Por isso é a terapia da mulher. Esse livro está à venda aonde, Silvia? Eu costumo vender pessoalmente ou no privado apenas, né? Não tenho nenhuma... E o último que eu vou falar, que é o meu último, está pela Clap. Além de ser diretamente com o autor, a Clap, que é uma revendedora, né, de livros, depois eu posso deixar aí para quem quiser o link, ela também revende o meu livro. Esses eu revendo direto comigo mesmo, e nos lançamentos que eu vou e que faço, não é? Aqui tem algumas pessoas... eu estou ouvindo o Sérgio falar aqui, sempre presente em nossa Academia de Lençóis de Letras.
Eu procuro estar presente, sim, Sérgio e todos eles. O Sérgio já leu vários livros, né? E alguns que são aqui também colegas, professoras, né? O Marcos, muito obrigada, Marcos, pela presença. Temos bastante gente conhecida aí vendo. Que Mas eu coisa procuro. boa. É, Agora, ô Silvia, você tem um livro que se chama Poesia, Vício do Bem. sim, Você tá com ele físico aí? estou com ele físico. Lembrando que depois do Conversa vieram mais dois, né? O Leveza da Alma e o Prosaico Insólito. Este é o primeiro romance. Depois a gente pode falar, se houver tempo, deles. Claro. Mas é o último filho. Dizem que é o mais mimado, né? Que a gente gosta mais. Não. Mas vem aí mais filhos e a gente vai gostar de todos por igual, não é assim? Eu gosto de todos. Mas esse é um filho, por quê? Poesia Vício do Bem, pela editora Indy, né? Eu devo agradecer muito a Patrícia Lemes, que me ajudou muito nessa empreitada, né? Nesse filho, e também uma ilustradora. Poesia Vício do Bem veio do pensamento da avó, né? Eu sou mãe de 2 filhos, tenho um netinho que se chama Francisco. E é um conto encantado, onde a vovó ensina a poesia para o seu netinho. O netinho se chama Francisco, lembrando que eu usei e citei os vários franciscos de todos os dogmas, de todas as religiões aqui, sem predileção a uma, né? O proselitismo religioso é muito importante, não quero pôr religião em nada, porque cada um respeita a sua, mas é que por chamar Francisco, tem 3 pessoas do bem, que eu conheço cada um de um dogma, e aí eu cito Francisco. Então, a vovó Lina ensina poesia para o netinho Francisco, a história é mais ou menos essa, e aí o Francisco começa a se interessar. E o Francisco chega a um ponto que ele fala assim, nossa, né, tem escrito diferente, ela vai ensinando as figuras de linguagem para o netinho, né? Por isso ele se chama Vício do Bem, porque até terminar todas as figuras que ela ensina para ele com poesias autorais, ele fala assim, mas por que vício? Né? Porque daí chega-se ao vício, que o vício de linguagem é a linguagem não culta, né? A linguagem que a gente usa palavras que não deveriam ser colocadas. Vício não é do mal? E aí é um ponto para a sala de aula para pôr que existe algo de encantamento na leitura que nós devemos evitar das drogas, porque ele cita o vício, né? Como sendo para ele, para o Francisco, uma droga. Então, o vício do bem é a poesia. E eu estou levando para a sala de aula esse livro, né? Eu tenho um projeto aqui já, deve entrar logo, logo para... E ele foi um projeto que eu fui privilegiada, né? Ganhei da prefeitura, né? De Botucatu, olha aqui, olha. Ah, É o que projeto PIPA. bacana. Projeto PIPA, por isso eu vou levar nas escolas de Botucatu esse projeto. Aí, E a gente tem... Ô Silvia, rapidinho, só abrindo um parênteses aqui. A gente pode tem falar. uma ilustradora que é a Cláudia Stoy, é isso? Cláudia Stoy, ela fez, ela faz personalizado, né? Era uma vez, olha só essa ilustradora. Nossa. Então, depois eu acho até que ela não pôde estar aqui, mas ela está sempre frequentando as minhas lives, as minhas falas. A Cláudia Stoy acertou em cheio, porque ela traz menininho, olha, para a inclusão, para a gente ver que, né, somos todos iguais, nessa fase de branquinho, loirinho, cabelo, que não existe cabelo ruim, tem escrito aqui que não existe cabelo ruim, né? Aqui é a vovó com o Francisco, então é uma ilustradora que eu indico para todo mundo. A vovó Lina, Maravilhoso. a vovó Lina acreditou e ela foi, olha, tem parlenda, então é interativo, porque ele tem frases aqui, frases não, página em branco, para a própria criança colocar a poesia. Ela vai escrever uma poesia aqui, ó. Olha, É. gente. Eu Qual é tive a com esse faixa projeto, etária desse livro, Silvia? apesar de parecer muito infantil, né, nessas ilustrações, ele tem, eu não acredito e não acho que a gente deva escrever poesia como se escrevia antigamente, né? A criança, ela não pode mais ficar, desculpa citar barulho, porque acho que é na rua aqui, Não, tá? não.
Está atrapalhando? A criança de hoje, ela não conta mais carneirinho, ela não gosta de ser criança, de se falar assim, você é bebezinho, né? Aquela coisa do diminutivo. Eles dão aula de internet pra gente, né? Eles dão aula, não é? O pequenininho hoje explica pra gente como se faz as coisas. Agora realmente vai ficar um pouco alto aqui. E Não tá aí, atrapalhando, não. aí eu faço poesia para adolescente e para adulto. Não adulto, né, como o outro, mas para adolescente. Tanto de 2, quanto até o adolescente pode ler. Por quê? Porque no final, quando eu uso os vícios de linguagem, são poesias mais, não só para criancinha, né? Mas o Fundo 2, né, seria o final do Fundo 1 e começo do Fundo 2 até o 9º ano, é indicado esse livro, que é o que eu dou aula no final do Maravilha. ano hoje, né? Agora, aí no final que você mostrou pra gente, tem uma poesia que você falou. Lê pra gente. Qual Seria o muito final? abuso? Qual delas? No final? Eu É. posso dar um parênteses antes que eu me esqueça? Os meus livros trazem um QR Code no final, olha. Então, qualquer um dos meus livros, se você recebeu um livro lá atrás e não tinha o QR Code, a hora que a gente entra no Google, né, pondo aqui o celular, você consegue entrar numas perguntinhas, né, numa enquete, para eu saber do meu leitor, para eu melhorar a minha escrita. Houve um leitor que falou, melhore as capas, ou gostei demais, né? Ou dar sugestões. Então, todo livro meu tem um QR Code, ou abaixo aqui, se quiser preferir, tem o site aqui, um link aqui, entra nesse link. Mas o QR Code com a câmera fica facinho, tá? Maravilhosa essa ideia, Silvia. Todos os meus livros têm, e eu agradeço aqueles que entram, porque é importante, né? Eu acho Sim, importante ter um retorno. Agora acho que eu vou escolher melhor, né? esse feedback é Não, importante. a gente gosta de tudo que a gente escreve, né? Mas eu espero que o leitor goste, não é? É Aí importante também. tem uma colega falando que tem link, ela é só entrar aqui, né, no seu... Ela está procurando o link aqui, não tem link para entrar, ela tem que entrar no... Acho que alguém está mandando uma mensagem. Qual é o nome da sua colega? É Bia Conex. Está escrito Bia Conex. Bia, Se você puder, enquanto eu leio, isso. eu não entendi. É Bia Conec. Bia Conex com X no Conec. final. Ah, não. Conex. Conex, o Conex. Ela está Não achei. perguntando, tentando entrar e não consegue. Ah, que pena. É difícil parar no meio aqui, né? Então, vamos lá. Essa é uma poesia que fala da onomatopeia, que rima com centopeia. Que a criancinha vai falar, ai, rima com centopeia, mas não é onomatopeia. É a fala dos bichinhos. Então, vamos lá. Se chama Bichos Sou. Bichos falam, bichos pensam. Sei que bichos fazem cocô, fazem besteira. Sei também, sabem fazer a alegria de tanta gente. Carinhos latentes, isso também. Bichos falam, bichos pensam. Eles mudaram. O latir nem é mais uau-uau. Miau está fora de moda. As crianças, hoje em dia, aprenderam a fala do seu pet moderno. Bichos falam, bichos pensam. No ABC do bicho, da abelha, vem depois do uau-uau. É o último. Ainda não. Vem antes o gorjear é pipipi. Da andorinha esvoejar. Pular as letras é aprender a soletrar. Sem direção, vamos todos conhecer o ABC dos bichos e cricrilar à vontade. Bichos falam, bichos pensam, eu também. Muito bom esse final, gente. Adorei. Esse aí também só está à venda diretamente com você. É isso? Esse, como sendo projeto,
Eu, às vezes, falo assim, quem quiser, né, ajudar a Silvia a continuar a escrever, porque aí vem novo projeto, nova, eles pagam de acordo com o que for possível. Eu não exijo um valor, porque ele é um projeto. Mas é um projeto assim, que a Silvia precisa, ela teve um gasto também por trás, mas que eu recebi uma verba pública. Por isso ele não está à venda em loja, nem em livraria nenhuma. Mas podem adquirir comigo. Normalmente aquele que leva mais de um livro, leva ele de presente, já que eu tenho mais 3, 4. Essa minha colega que acho que não está conseguindo entrar, ela tem todos os meus livros. Ô, Silvia, qual é o seu Instagram? Silvia, underline, Pereira, escritora, tudo com underline. Então, Silvia, underline, Pereira, underline, escritora. É Vou isso botar que eu aqui para passei para vocês, você? tá, gente? Silvia, Tá. underline, Pereira, underline, escritora. Escritora. Se não acharem Pereira, tem Olha. outro que é a P de Aparecida, mas vão achar, sim. Eu tenho Agora, dois perfis. Ah, ô Silvia, você tem também o prosaico e o insólito. Uma história de amor e medo. O que fala esse livro? olha, eu tenho um carinho muito grande por esse livro, porque ele foi escrito em época de pandemia, né? A gente tem livros que a gente elabora, elabora, elabora e parece que não sai daquilo, e de repente na pandemia, em 3 dias eu terminei o livro. Estávamos, né, com aquela loucura que vivemos na pandemia, né, um pouco de receio de sair às ruas, cuidados, perdemos muitos amigos. E aí, eu havia viajado e a Silvia escreve muito, não biografia, né, não sobre a minha vida, mas sobre a percepção daquilo que eu passo. Então, o Prosaico e o Insólito é o primeiro romance que conta a história de um casal que se encontra na Itália, começam a ter assim uma atração a mais, né, um amor, não amor ainda, mas uma atração, né, e prometem que vão se encontrar. Ele é argentino, ela é brasileira, e depois eles passam a se encontrar. Ele vem para o Brasil, ela vai para a Argentina, conhecem, né, passeiam juntos, até que algo insólito acontece. Por quê? Vem a pandemia e eles param de poder se ver, porque as fronteiras se fecharam, tá lembrada? As fronteiras se fecham e o casal não pode mais se ver. Quando eles voltam a se encontrar, aí a história do Felizes para Sempre tem assim um susto. É por isso que eu falo do medo. Não é o medo no sentido da pandemia, mas o medo no sentido de que nem tudo é perfeito e nem tudo é como a gente quer. Aí tem que ler o livro para saber o que que acontece, o que é o insólito. Porque o prosaico é o amor. O prosaico é a atração, é o viver momentos felizes, bons momentos, né? Isso é o prosaico. E o insólito é algo que acontece, né, no meio da trama, do enredo. O Sérgio hoje mesmo o meu leitor estava falando que ele gosta das minhas citações. Então tem citações filosóficas, né? Tem citações, tem que ler também para saber, de que pode ser que venha o 2, venha o segundo livro, uma continuidade a isso. Aí eu sempre tenho sorte nas capas, porque essa capa é do Figueiredo, peraí que eu vou me lembrar o nome dele. Tá aqui. E eu procurei com um amigo, você sabe alguém que faça capa, que desenhe uma capa para mim? Fabiano Figueira. Fabiano Figueira fez essa capa de uma maneira que eu falei assim, Fabiano, olha, a história é essa, ele nem leu o livro. E saiu exatamente, né? Um casal conversando pela internet, olha, pouco se encontrando, as cores parecidas com as bandeiras, né? E ele é um artista plástico. Né? Que maravilha! Quer dizer, tem uma fez a outra capa. dinâmica esse livro da nossa autora. Já tem aí um romance que provavelmente vai ter continuação. Que maravilha! A autora também tem Leveza da Alma, que é um outro livro também voltado para poemas e poesias, ô Silvia?
Sim, ele também tem crônicas, o nome já diz, ele é mais leve, né? Não que ele não seja como aquela que eu li, aquela poesia que eu li, mas assim, fala muito de filhos, do neto, fala mais dessa coisa leve, né? Da alma, de espiritualidade, é, enfim. Mas esse é o segundo, esse veio depois do Conversas, né? Depois do E essa Conversas capa eu tá bem li. bonita, Tá bem bonita? bonita, bem É, interessante, esses dois voltada mesmo para o conteúdo da espiritualidade, pela né? alma mesmo, né? Da espiritualidade. Sim. Isso. Eu acho que Ah, lê um pra gente desse livro, Silvia. eu Já sou uma que pessoa. você entra aí na espiritualidade, Vamos ver o que eu leio. Vamos. É ah, até difícil a gente escolher, não é não? Então vamos em indagações, né? Já que vivemos sempre com perguntas, tentando ter respostas para a vida, vamos tentar aqui indagações. Vamos lá. Se me perguntares com quantos paus se faz uma canoa, direi prontamente, com todas as farpas deixadas por ti no caminho. Como velejarei nas águas tranquilas da vida atual? Se me perguntares sobre como anda meu coração, direi que bate compassado a cada sorriso teu. Como continuarei? Auscultando o mar. Se me perguntares se te amo, responderei rapidamente, tanto quanto a mãe ama a prole. Se me perguntares, viverás sem mim? Responderei que sim. Como o mar vive sem a lua, sobreviverei sem ti. É bem pé no chão, lindo, né? que coisa. O Sérgio está falando aqui na fila para eu ler. Espero amar assim como os outros dois que li. O Sérgio é leitor, admirador, fã, que coisa boa. Ô Muito Silvia, bom, né? Muito bom ter projetos seguidor. para 2024. Tem? Olha, tem livro já assim no forno. Ele se chamará É Só Poesia, dessa vez. Quem tem lido, né, o prefaciador falou que está assim bem elaborado. A gente quer acreditar que sempre nós melhoramos, né, tentamos melhorar pelo menos, para que os leitores não deixem, né, de ler. Eu costumo dizer assim para as pessoas: leiam-me nas entrelinhas, porque cada escritor tem algo de si por detrás daquelas letras, né? E esse aí eu acho que ele está assim mais maduro, né? Talvez, não sei se a palavra é maduro. É, ele tem assim um pré-título que é Divina Idade com apóstrofo, né? Que parece divindade, mas é divina idade, porque tem dois poemas com esses títulos e deve sair assim um mês e meio, no mais tardar. Está quase pronto. Tem É outro livro projeto. agora. é, Tem outro projeto que esse é um romance de ficção baseado na vida do Elvis Presley. Eu sou assim uma fã inveterada do Elvis. Ele é meu ídolo primeiro, o Elvis Presley. E eu fiz estou escrevendo, também deve sair perto desse livro. Eu estou doida porque romance não é tão fácil. A gente pensa que escrever é fácil, mas o romance a gente tem que tomar certos cuidados, né? Para o enredo não se perder, enfim. Só para dar um spoiler, quando o Elvis nasceu, ele era gêmeo de outro que não vingou, não nasceu. No meu romance, o gêmeo do Elvis fica vivo. E aí tem. É, Quero ler, quem gente. Quando é que sou vai sair eu? esse livro? Logo, espero que seja logo. Quem sou eu para fazer biografia, né? Eu não estou preparada para fazer uma biografia de tantas que já existiram boas e ruins, né, sobre a vida do Elvis, que eu já li muito. Mas Elvis Presley merece, na minha opinião, todas as homenagens, né? Porque é o rei do rock. E aí eu quis fazer essa ficção na história da vida dele. Qual é a biografia dele que você indica? Não tenho nome para falar aqui agora. Tem grandes autores americanos, né? E tem um que não foi, a família não aceitou, mas o filme, por exemplo,
Eu não foi o filme que eu adorei. Eu vi que essa filha dele, que até faleceu há pouco tempo, esteve, né, como produtor e gostou tudo, né, lá em Hollywood. Mas eu acho que ele merece uma coisa mais, enfim. O autor foi muito bom, premiado, né, indiscutível, que é musical, né, impossível não ser musical. Mas eu ainda acho que a vida, a biografia dele merece, não só o músico como o que ele foi. Ele foi um homem muito, muito humano. Nós não sabemos o que ele ajudou as pessoas. Mas eu prometo em outra live trazer um autor das biografias dele que agora a mente me falha, me falha. Não, você, por favor, você volte quando publicar esse livro do Elvis, para que a gente possa Volto. falar, conhecer e indicar não só o seu, mas como as biografias, porque se você com essa admiração, com essa vontade, conhece o Elvis, né, entre aspas, a ponto de querer produzir, porque não é todo mundo que tem essa coragem, não é todo mundo que tem esse peito de escrever um livro de quem admira desse jeito. Então, volte para que a gente possa falar sobre esse livro. Eu estou curiosa. Eu recebi um escritor aqui ano passado que fez a mesma coisa que você está fazendo, só que com o Michael Jackson. O livro é Nossa, gostaria de ver. maravilhoso. Deve ser maravilhoso. Eles merecem, né? São ícones daquilo que fazem, artistas, né? Renomados e que jamais serão esquecidos. Essa coisa de ídolo, eu tenho duas crônicas nesses livros, inclusive neste livro tem, né, sobre o Elvis, no qual eu trago para os meus alunos e pergunto, quem é o seu ídolo? Eles falam os ídolos, os seus ídolos. Eles nunca, ou eles falam alguns que não serão ídolos. Eu falo para eles, ídolos são pessoas ou artistas que nós vamos falar daqui a 40 anos e todo mundo vai saberá de quem falamos. Então, eles falam de dupla, né, com todo respeito para quem gosta, mas eles falam das duplas de agora, né? Essas duplas sertanejas de agora. Tem que ser aquela que nós vamos falar daqui a 40, 50 anos, como estamos falando aqui de Elvis Presley, não é? Como falamos de Frank Sinatra, como falamos de Madonna, né? Madonna, não me esquecendo nunca da Madonna, como falamos desses ídolos que são falados por gerações e gerações, não é? Aí eu acho que essa geração precisa de ídolos, não é? Não tem. Porque o artista não tem, infelizmente. É. Eu tenho vários, não só. Eu acho que a segunda é a Madonna, mas tem Marilyn Monroe, faço curso, tô num grupo agora de cinema, Godard, sabe? Eles têm que assistir coisa boa, né? É importante que eles tenham conhecimento do que é bom, né? E depois que eles filtrem para aquilo que eles acham. Estamos recebendo corações lindos, obrigada por todos que estão aí, viu? Meus colegas, amigos, eu vi a Simone entrar, obrigada Simone por estar aqui, Simone, Marcos, Sérgio, já vi a Cristina, só para lembrar os amigos que não deixam de estar com a gente. Eu vou marcar a nossa autora como colaboradora aqui na entrevista, então vocês vão poder assistir no Instagram dela, no meu Instagram, em todos os canais do podcast, do Livro Não Me Livro. Canal do YouTube, Spotify, Anchor e Amazon Music. E, claro, Kawaii, TikTok e outras redes sociais também, tá? Então já corre lá e já se inscreve. Silvia, você é maravilhosa. Eu só tenho que te agradecer pelo tempo, pela disponibilidade, dizer que o espaço está aberto para você voltar sempre que você quiser. Não pare de escrever. E sucesso, sempre. Obrigada. Muito obrigada. Olha, lembrando que eu tenho colegas aqui que escrevem, Sérgio também escreve, é dramaturgo. As academias têm grandes escritores que, infelizmente, às vezes, as editoras não dão liberdade, né, abertura para a gente. Todos os colegas de todas as academias, lembrando, Jaú, agradeço, né, em nome de todos os colegas, a Sônia, de Araraquara, São Carlos, Lençóis Paulista, já falei Bauru, enfim, Dois Córregos, né? São todas, Barra Bonita, são todas cidades vizinhas que têm grandes escritores e que merecem também estar aqui com a Monique. Vou indicar, viu, Monique? Porque é muito gostoso estar com você.
Eu senti muito que eu sou um pouco atrapalhada, né, com horários, e demorou para eu voltar. Ela falou, nossa, você falou comigo faz tempo. Eu não tinha dado certo de voltar a falar. Não estou nem um Sem pouco problema arrependida, pelo nenhum. contrário, foi uma grande, Foi uma grande delícia, prazer de estar com você. verdade. Muitíssimo obrigada, Silvia. Gente, quero agradecer quem entrou, quem saiu, quem ficou, quem vai assistir depois. Dizer que hoje tem bate-papo literário até as 10h30 da noite. Silvia, um Obrigada. beijo, amor. Obrigada a todos. Obrigada. Muito obrigada a todos. Obrigada.